Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do quê? Do agronegócio, essa coisa maravilhosa que nós temos na nossa vida. Um prazer inenarrável, como sempre, estar com vocês. E ao meu lado, o Edson. Tamo aí. E ó, o canal tá crescendo, batemos aí 7.000 inscritos, 7.100 inscritos e tá subindo aí. Então se você não se inscreveu no canal, clica aqui em se inscrever porque tem muita coisa legal. Inclusive ontem a gente gravou um podcast falando exatamente, não a gente trouxe um cara especialista em manejo de bovinos, ou seja, ele explicou um monte de coisa específica que dá pra você aí colocar na sua propriedade. E também a gente tem pessoal de soja, a gente trouxe pessoas aqui de fertilizante, de um monte de coisa diferente aí relacionado tanto à pecuária quanto à agricultura, quanto a crédito, quanto à legislação, quanto a eucalipto. Então, pô, esse canal aqui tem muito podcast bom, com gente muito legal aí, que, pô, entende muito de área específica. Então, se você parar e analisar podcast, você vai tomar uma aula aí de 1 hora a cada vídeo que a gente postou com pessoas aqui, beleza? Inclusive, ontem a gente falou muito de ATF também e TETF. Isso. E aí, se você não sabe o que é ATF e TETF, vai sair o vídeo aí, junto com esse vídeo, provavelmente no domingo, né? A gente tá gravando hoje aqui na quinta-feira. Então vamos começar falando da soja, Lísia? Vamos lá. Então, no Brasil, a saca fechou a R$ 134,38 de 60 quilos, enquanto nos Estados Unidos, na Cebot, nós tivemos o contrato de julho para 2025 de a 10,50 bushel, de agosto a 10,45 bushel, uma pequena baixa, beirando a estabilidade. Quando a gente vai pro milho, né, e o milho a gente olha o CPEA, a gente olha o Brasil. Por quê? Porque existe uma diferença entre o milho lá nos Estados Unidos, na Cebot, e uma diferença do milho aqui. Então pode ser que suba lá e caia aqui, suba lá, não tem uma correlação assim. A soja não, a soja ela vai os dois, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil junto. Então o milho, como a gente olha pro Brasil, a gente tem o índice CPEA, né, que diz aí que a saca de 60 quilos hoje tá 67,97 centavos. Já o trigo aqui no Brasil, aqui no Paraná, aqui no Brasil, nós tivemos a saca fechando a R$ 1.516,12, enquanto no Rio Grande do Sul fechou em R$ 1.346,02. No café, a gente tem o café arábica a 2.251 e o café robusta a 1.343, ambos com uma variação negativa aí de cerca de 1,5% a 1,74%, ou seja, volta um pouco aí o preço do café, finalmente. E aí, tá, por que tá voltando? Existe aí, não mudou muita coisa na produção, mas existe uma queda no dólar, né? O dólar deu uma baixada aí a semana, deu um suspiro, não porque o Brasil melhorou, mas porque deu um cenário nos Estados Unidos ali piorou. É engraçado porque quando a gente olha dólar, né, é o dólar frente ao real. Então o que acontece? Às vezes o dólar abaixou, não é porque a gente melhorou, é porque eles perderam mesmo, entendeu? Às vezes, a moeda dos Estados Unidos também sofre inflação. Então, vamos agora pro boi gordo. Posso puxar? Pode puxar. Não, pode puxar. O contrato de junho de 2025 fechou a R$ 318,40 a arroba, enquanto em julho nós temos o contrato a R$ 227,85 e agosto R$ 331,15, ou seja, o mercado está otimista quanto à subida da arroba nos próximos meses. Quando a gente vê o mercado físico hoje, esse é junho, julho e agosto, né? No mercado físico está entre 316 aqui lá em São Paulo. E aí, cada localidade, se você está no interior de Mato Grosso, se está em Goiás, se está no Maranhão, cada localidade tem o seu diferencial de base para São Paulo. Então, por exemplo, aqui no sul de Goiânia, a gente acha aqui, né, de acordo com alguns frigoríficos, em 290, 292 a arroba. Mas isso depende de várias outras coisas, né? E aí, uma coisa interessante que a gente olha para contrato futuro é pensar que tá, então se você joga junho 318, julho 327, agosto 331, lá para dezembro já está em 348. Significa que em dezembro vai estar em 348? Não. Não, é uma expectativa, é um contrato futuro. E o contrato futuro, eu gosto muito de utilizar o farol ou uma lanterna como exemplo. Então imagina, eu falei isso no outro programa também. Imagina que tem uma lanterna mirando pro horizonte lá. E aquele horizonte são os meses. Então o primeiro mês aqui, que é junho, está um pouquinho mais alto. Se está 1 centímetro mais alto aqui a lanterna, o próximo mês já está 10 centímetros. O próximo mês já está 1 metro. E lá na frente, em dezembro, pode estar 1 quilômetro de distância. Se abaixar um centavo hoje, lá na frente abaixa R$20. Entende? Então você nunca pode confiar no contrato futuro lá da frente. Por isso que é importante você fazer as travas de head, de call, put, organizar certinho. Inclusive aqui na VP a gente faz. Por quê? Não acredite em contrato futuro. Enquanto o mercado inteiro está otimista, pode acontecer uma pequena coisa que não depende do mercado, como uma taxação Estados Unidos-China, estoura uma gripe específica aí, tem um embargo específico, um tributo a mais que toda hora o governo coloca. Mexe um pouquinho a lanterna aqui no mês de junho, lá na frente a arroba cai para 250 de novo. Então é muito importante você travar o seu preço aí, seja no boi, seja no milho, na soja, no café ou até o dólar também, beleza? Então vamos para as notícias, Lísia? Bora lá.
Então hoje... E na primeira notícia, nós temos, infelizmente, a taxação da LCA, que deve impactar na inflação dos alimentos. Para fazer uma recalibragem e substituir parcialmente a alta do IOF, o ministro Fernando Haddad decidiu tributar as letras de crédito do agronegócio. Atualmente, as LCAs elas são isentas de imposto de renda. Por isso que ela é uma forma de captação boa. O que é uma LCA? Uma forma de captar dinheiro ali para colocar no agronegócio e girar, de maneira bem simples, né? É isso aí. E antes ela era isenta de imposto de renda, ou seja, não pagava imposto de renda para investir, e agora os investidores que vão emprestar dinheiro para o agro assim, vão acabar pagando imposto de renda. Com a proposta de alíquota de 5%, há o temor de que essa atividade diminua, levando a uma redução no volume de crédito disponível para o agro. E além disso, também a tributação pode elevar o custo do crédito para todos os produtores rurais, que impacta diretamente o custo de produção. Então, em última análise, pode causar uma alta no final ali, no preço dos alimentos, porque o agricultor, tendo um crédito mais caro, ele vai ter que colocar isso no preço. Inclusive, quem está sofrendo muito com isso são os agricultores do Rio Grande do Sul. É algo que está sendo chamado muita atenção, principalmente no Instagram. O Primos Agro, um perfil bem grande no Instagram, publicou um vídeo que eu acho que é de caráter nacional, ser assistido, sobre o número de suicídios que aumentou muito entre produtores rurais, por causa desse aumento no crédito. Então é algo que a gente deve acompanhar de perto e pressionar o governo para diminuir ou facilitar esse rebalanceamento do crédito para o produtor conseguir pagar de fato as dívidas que foram contraídas. Falando nisso, que eles dois fazem um conteúdo muito legal. Muito legal, muito Cara, bom. muito massa que eles fazem. Eles explicam o agro, sensacional. Não tinha alguém que te trazer esse humor. Exatamente. Então tem gente que não é do agro que acompanha por causa deles. Então parabéns pelo trabalho deles. Um dia a gente vai ter aí uns 50 mil inscritos aqui no canal. E trazemos eles. Isso aí. E aí no Congresso Nacional nós tivemos a reação negativa de representantes do agronegócio, que foi imediata, obviamente, né? Para o deputado, o Pedro Lupping, né, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, a FPA, esse ajuste fiscal que reduz o gasto público dispensa a necessidade de elevar os tributos. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não é aumentar tributo, é reduzir custo, é reduzir gasto. E aí o que acontece? O Lula agora, 2026, tem eleição de novo, ele precisa queimar dinheiro, fazer vale gás, fazer vale alguma coisa, porque senão ele não é reeleito. Alguns números ali já estão mostrando que ele está enfraquecendo, tanto com o Congresso quanto com a popularidade. Então a governabilidade está baixa e a popularidade também. E aí, frente a isso, cortar gasto agora faz com que ele não seja eleito também. Ele está numa encruzilhada. Só que aumentar gasto faz com que ele tenha que empurrar tributo para as contas fechar. E aí ele, nesse jogo aí, ele vai estar tentando colocar tributo em algum lugar. Então, infelizmente, está jogando para o agronegócio brasileiro através do imposto de renda de LCA. Isso aí, ainda tem algumas discussões, então não está fechado, porque... Ainda existe a votação. Existe a votação, então a frente parlamentar do agronegócio ele vai pressionar os congressistas ali a tentar não deixar passar isso, mas infelizmente a chance de passar é grande porque o governo precisa arrecadar para pelo menos ter um dinheiro para pagar todos esses gastos públicos aí, porque não existe, isso é muito importante, não existe nada que o Estado, que o governo entregue que ele já não tenha arrancado de você antes. Exatamente. Porque o Estado não produz. Então o que acontece? Se o Estado vai dar um vale gás, ele tem que arrancar de algum lugar. E aí? A gente está vendo aonde está saindo agora. E em contraste com o que o Pedro Lupião falou, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, saiu em defesa do governo, afirmando que mesmo com a nova taxa, as LCAs continuarão sendo uma boa opção, já que outros investimentos são tributados com alíquotas entre 20% e 22,5%. O Giro do Agro segue acompanhando esse debate, que ainda vai movimentar muito o Congresso e o mercado nos próximos dias. É lógico, o ministro ele é o ministro Ele do Lula, é do lógico que Lula, ele vai defender quem? E aí, sendo bem direto, isso aí não faz sentido, porque tudo é sobre risco-retorno. A pessoa vai colocar o dinheiro onde tem um risco-retorno. Mesmo que tenha ali uma tributação de 15%, 20% no fundo, e uma LCA agora de 0 subiu para 5%, o risco do LCA é muito maior. Enquanto num fundo ali você tem fundos que jogam na Selic, que você não se importa. Então é mentira. Fica muito menos atrativo um negócio que era isento agora ter 5%. Tomara que não passe. Tomara que não passe, a gente vai ver isso aí. Também temos aí uma outra notícia triste. Então, você acordou aí no domingo de manhã ou tá no sábado à noite, não sei que horas que tá saindo isso aqui, pensando, nossa, eu vou assistir o programa que vai vir notícia boa. Tem dia que não é assim, né? Tem dia que é noite. Então, o governo do Mato Grosso declara aí emergência zoossanitária após um caso de gripe aviária, né? Então, o governo do Mato Grosso decretou essa emergência ali em razão do risco ali de disseminar toda essa doença ali da gripe aviária que já assolou o estado por muito tempo, né?
A decisão foi tomada após a detecção do vírus H5N1 em uma criação de aves domésticas nos municípios de Campinápolis, a 565 km de Cuiabá. Conforme foi publicado no Diário Oficial, a medida tem um prazo de 90 dias, mas pode, inclusive, ser prorrogada ali por mais 90 dias. Caso haja evolução da situação ali dessa gripe, o documento autoriza, inclusive, compras emergenciais, uso de suprimento de fundos que permite o Instituto da Defesa Agropecuária, ou seja, eles têm dinheiro para gastar com isso que não está no orçamento. Agentes do INDEA já se deslocaram para o município para inspecionar todas as propriedades, em um raio de 10 quilômetros do local afetado, apesar da decretação de emergência zoossanitária. Apesar da decretação dessa emergência, o governo do Mato Grosso pediu calma principalmente à população. Por quê? Pois a doença ela não é transmitida pelo consumo da carne de ave nem de ovos, ou seja, você pode comer seu frango, pode comer o ovo, que não existe essa transmissão da doença. O risco de infecção em humanos pelo vírus é muito baixo, então não precisa se preocupar. E na maioria dos casos ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas. Então, podem continuar consumindo o alimento, é ruim só para quem trabalha ali nas granjas que trabalham com isso, né? Então, porque se a gente para também de consumir, aí vira uma bola de neve aí que pode ainda piorar ainda mais a situação, né? Aí já para seguir nesse embalo de notícia ruim, a COP do Agro, né, que era aquele evento que acontecia ali no Pará, em Marabá, foi cancelada, né, após pressão do governo do Pará. Vamos entender isso melhor, né? Era prevista ali para outubro em Marabá, no estado do Pará, uma COP do Agro, né, que era um grande evento ali, mas foi agora cancelada. Segundo os organizadores, o motivo foi perseguição política por parte do governo paraense, comandado por Helder Barbalho do MDB. De acordo com a Associação dos Produtores Rurais Independentes ali da Amazônia, a APRIA, a decisão foi tomada após o Centro de Convenções Carajás, onde o evento seria realizado, informar que o contrato de locação foi cancelado. A justificativa foi uma orientação do governo estadual para que o espaço ficasse reservado exclusivamente para compromissos ligados à COP30, que acontece em novembro em Belém. Para a secretária-geral da APRIA, a Ana Flávia Fagundes de Mello, houve sim uma ação política para barrar o evento, pois a COP do Agro iria acontecer um mês antes da COP30. Então o que está acontecendo? Só para entender. De um lado, a gente tem a APRIA, né, que é essa organização dos agricultores ali, falando que o governo tá barrando, tá fazendo uma perseguição política ali no Pará para não deixar acontecer essa COP do Agro, e de outro lado, né, a secretaria ali do governo tá dizendo que não, na verdade a gente só não deixou acontecer ali, ou seja, a gente interferiu ali pelo fato de que ia atrapalhar a COP30 ali. Então são dois discursos ali, não dá para saber quem tá certo, mas no final das contas não vai mais acontecer a COP do Agro ali em Marabá. E a proposta da COP do Agro era justamente apresentar um ponto de vista alternativo ao da Conferência da ONU sobre o Clima. A ideia era dar voz a produtores rurais e representantes do agro, que frequentemente se sentem excluídos das discussões ambientais globais. Na programação estavam previstos debates sobre produção sustentável, regularização fundiária e segurança jurídica no campo, temas que, segundo os organizadores, precisam estar no centro das decisões sobre o futuro da Amazônia e do planeta. Então esse é um problema, na verdade, com muitas camadas, né? A gente tem a COP30 ali, que é um evento muito mais internacional ali, onde já acontece em vários países há muito tempo, e dessa vez vai acontecer lá em Belém do Pará. De outro lado, o pessoal do agronegócio do paraense quer fazer uma COP do agro, aonde consigam ter voz ali também, mostrando a sustentabilidade, mostrando práticas sustentáveis que eles já utilizam ali nas terras, como APP e tudo mais. Então, dessa forma, seria quase uma competição, né? Uma COP para fora e uma COP do agro brasileiro. Era quase isso que eles queriam fazer e, infelizmente, ali, ou felizmente, aí é uma discussão que eu, inclusive, peço vocês aí nos comentários para falar, de acordo com a APRIA, que ia fazer a COP do agro, o governo ali está fazendo uma perseguição política para não deixar que a COP do agro aconteça, e sim somente a COP30 ali no Belém do Pará. E agora para a notícia boa do dia, porque a gente tem que ter uma notícia uma, boa né? No domingão. Nossa Nós senhora. temos a China batendo o recorde de compra de soja brasileira em maio. Essa compra no mês de maio foi de 13,92 milhões de toneladas que foram importadas para a China. Isso a gente está falando somente de soja. Esses dados foram divulgados pela alfândega na última segunda-feira, no dia 9. O número é mais do que o dobro do volume registrado em abril e o maior da história para um único mês. Em abril, por exemplo, o cenário foi bem diferente, né? As importações despencaram ali para 6,08 milhões. 6 milhões.
Esse número de maio foi de 13,92 milhões de toneladas importadas pela China só de soja, ou seja, quase 14 milhões de toneladas só de soja comprada pela China. E esses dados foram divulgados ali pela alfândega na última segunda-feira, agora dia 9. O número é mais do que o dobro do volume registrado em abril e o maior da história para um único mês. Para vocês terem uma ideia, o cenário em abril foi muito diferente. As importações naquele mês despencaram para 0,8 milhões de toneladas, o menor nível em uma década, por causa de atrasos na colheita no Brasil e problemas logísticos. Olha aí, ou seja, em abril a gente teve o pior mês da história do Brasil em importação. Em maio a gente teve o melhor mês na importação. De 6 milhões subiu para quase 14 milhões de toneladas exportadas, né? Não importação, exportadas ali para a China. E agora o volume de maio representa um crescimento de 36,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nossa, 30 coisa. Quando as importações somaram 10,22 milhões de toneladas. Segundo Rosa Wang, né, analista de consultoria agrícola da JCI, as fábricas chinesas voltaram a operar com mais de 50% da sua capacidade e a entrega também do farelo de soja melhorou, o que impulsiona ainda mais essas compras. Para junho, a previsão da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais é de leve recuo. A expectativa é de 12,55 milhões de toneladas, contra 13,83 milhões no mesmo mês do ano passado. Continua sendo um volume absurdamente alto. É uma compensação ali no final. Então essas foram as notícias, pelo menos terminamos aí essa... Notícia boa, porque notícia domingão boa. merece, pô. Tem que valer a pena. E aqui tem comentários aqui dos últimos vídeos que a gente soltou. Olha que legal, fiz um vídeo só sobre o Mato Grosso ali. E inclusive, né, falando nisso, queria mandar um abraço aí para Canarana, a melhor cidade para se morar dentro do Mato Grosso inteiro e principalmente do Vale do Araguaia. Então um abraço para Canarana, para o Garapu 2, Culuênia, Ponte do Rio 7 ali, o Campo da Catuense, o CTG também ali, Esporte Clube Canarana, um dos melhores times do Brasil. Já que a gente tá mandando abraço, eu quero mandar um abraço pro Marcos IL5BR, que lembrou de mim no último vídeo que o Edson publicou e perguntou: cadê a companheira? Pode voltar com ela. Um abração, tô de volta. E semana que vem, se tudo der certo, tô fazendo vídeo sozinho também, que o chefe aqui liberou. Pode ir. É bom. E ó, mandem temas também dos vídeos aí. Mandem temas pra gente poder gravar. A gente tá contando história de empresas do agro, contamos da Marfrig, da BRF, da JBS, contamos também ali sobre números de estados, números de cidades. A gente tá trazendo um conteúdo bem legal aqui, bem estruturado. Inclusive, o Carreira Luiz comentou aqui, ó: olá, tudo bem? Moro no Mato Grosso há 15 anos e foi a primeira vez que vi alguém elogiar a logística do Mato Grosso. Está com projetos interessantes em andamento, como a construção de novas ferrovias, a duplicação da 163, mas ainda não estão prontos. E, no geral, a qualidade dos asfaltos da rodovia que não são pedagiadas não estão boas. Rodo por estado por causa da minha profissão e creio que para falar de boa logística tem muito a melhorar. Exatamente, foi aquilo que eu disse. A logística do Mato Grosso ainda tem muito a melhorar, tem muito, ainda mais com a arrecadação que tem. A gente está falando do segundo maior PIB per capita pega o PIB e divide pela quantidade de pessoas do país, ou seja, o segundo estado, entre aspas, mais rico se dividir o valor produzido por pessoas. Então tem muito a melhorar ainda. Eu disse que houve uma melhora nos últimos anos. Quando você olha, por exemplo, aquela estrada de Paranatinga que está saindo ali depois de Canarana, você tem algumas estradas que vêm melhorando, mas precisa aumentar, principalmente rodovia. Então, exatamente isso aí, Luiz Carreira. Também temos outros comentários aqui, né? Que é, por exemplo, o Paulo Eduardo Menezes de Oliveira disse: sou de Minas Gerais, um forte abraço. Então, um abraço para Minas aí também. Forte abraço para você e para Minas. Vou passar por lá, inclusive, agora nas minhas férias. Vai por onde ali? Pro Uberlândia, Uberaba. Triângulo ali. Triângulo Mineiro. E ó, o João Vitor Vieira da Silva disse: viva o Centro-Oeste e em breve será a região mais rica do nosso país. Deus abençoe. É isso aí. E o Produz, que eu não sei qual que é, ele disse: minha terra Paraúna, um abraço para Paraúna. E tem o Wagson Mendonça aí, ó, toda vez está aqui reclamando, falando assim, ó: já disse mais de uma vez, por favor, não cometa esse erro primário de se dizer em Goiás e não no Goiás, por favor. E aí eu comentei ali no Goiás, e aí o Gabriel comentou no Goiás, e o Vinícius comentou no Goiás, e o Fernando Almeida disse no Goiás. Então é no Goiás. Ai, tomar banho. E o Marcel Silva disse Goiânia. Então, Goiânia, um abraço pra você. Abração. E o Marco Antônio deu uma correção aqui do vídeo que a gente fez sobre o estado de Goiás, sobre os números de soja do Goiás, que ele disse: Vila Boa é Goiás Velho e não Pirenópolis. Então, inclusive, verdade. Minha família é de lá. Beijão, Goiás Velho. Meu tio vai fazer aniversário agora, 96 anos, para a cidade. Aniversário do João Bilô. João Bilô, um abraço pro João Bilô aí. E ó, quando você falou Vila Boa é Goiás Velho, mas tem uma coisa aqui. Tem um Vila que é melhor que Goiás Velho. Que é o Vila. Infelizmente o Vila não tá indo muito bem aí, né, nos últimos jogos aí. Tava em quarto, caiu pra ali, tá em oitavo, mas amanhã
né? O Itaú Granguini na quinta, vai receber o América Mineiro aqui dentro do Oba, aqui em Goiás. Eu estarei lá e com certeza o Vila vai dar um ataca no América Mineiro aí. Um abraço a todo mundo do América Mineiro, mas infelizmente vocês vão ver o Tigrão. E também temos aqui o Gol Goiana, que é um cara muito legal, mas tá com a bandeira do Goiás aí, então infelizmente, né? Que disse aí, ó, Goiás é a região centro-oeste, é a região mais promissora do Brasil. A região vai mais crescer em 2025 e daqui pra frente é só progresso econômico e de qualidade de vida. Cara, Se Deus quiser. ó, tem muito local bom no Brasil pra morar, principalmente ainda que tem praia, quem gosta de praia, mas, cara, duvido alguma capital aí, e eu tô provocando mesmo, duvido você falar uma capital que tem melhor qualidade de vida pra morar do que Goiânia. Não tem. Duvido. Não existe. Não tem, cara, porque, pô, a segurança que a gente tem aqui, cara, ou a galera que vem pra cá fica preocupada com o celular na rua. Cara, não tem, você pode andar Você na anda rua. com a cara no telefone assim e nem sabe Tá o que você tá doido, cara. fazendo. Só sai trombando nos outros. Tem coisa a melhorar? Tem, lógico, aí. Mas, cara, Canarana Canarana é a melhor cidade pra se morar, mas capital é Goiânia. Não tem Goiânia como. não se bate. Não tem. Traga argumentos aqui pra ver se eu tô errado. E é isso, tem alguns comentários aí também, Liz? Ou tem não, Acho né? que tá bom, né? Tá A aí bom gente de já comentário levou também. bastante comentário pra galera. Foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. E hoje é domingo, no caso, hoje é quinta, mas vocês estão vendo isso no domingo. Eu espero que vocês estejam fazendo o quê? Um churrasquinho, tomando uma cerveja, porque eu estarei acordando de ressaca pós-rodeio de Americana. Um Chama. beijo pra Americana, São Paulo. Espero que seja o melhor rodeio da minha vida, que eu tô realizando um sonho indo pra ir. Olha, e um abraço aí pra Canarana, no Mato Grosso também. Beijo pra vocês. Valeu, tchau pra vocês, um abraço.